Olá, boa noite. Vamos dar seguimento aqui aos nossos estudos sobre o Livro dos Espíritos nas reuniões de sexta-feiras do Centro Espírita Ibirajá. Vou abrir aqui a nossa reunião com uma reflexão do Espírito Joana de Ângeles. Nunca te omitas ante a tarefa de auxiliar, não somente o dinheiro, a posição social relevante, o poder que se dispõe de recursos para ajudar. A palavra gentil é geradora de estímulos e valores que logram resultados preciosos. O verbo tem erguido civilizações, como levado multidões à guerra, à destruição. Usa a palavra para socorrer, emulando as pessoas caídas, a levantar-se, os que dormem a despertar, os errados a corrigir-se, os agressivos a acalmar-se. Fala com elevação e bondade, tornando-te microfone fiel a serviço do bem. Então, uma liçãozinha curta do nosso livrinho Vida Feliz, Espírito Joana de Ângeles, médium Divaldo Pereira Franco. Vou fazer uma breve oração. Deus nosso Pai, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, Senhor, para estudarmos o Livro dos Espíritos e assim podermos conhecer mais acerca da nossa verdadeira natureza espiritual. Ilumina, Senhor, os corações que serão conectados por esse estudo, para que os mentores amigos estejam presentes nesse momento, tornando possível a absorção dos conceitos, a sintonia com a espiritualidade amiga para o conforto do coração. Pedindo então toda a proteção ao nosso querido Djalma, Asdrubal, Diogo da Cruz. Damos por iniciado nosso estudo na noite de hoje. Então, pessoal, a gente vai fazer um estudo hoje do Livro dos Espíritos, das perguntas 71 a 75. São perguntas que estão no capítulo 4 da parte primeira do Livro dos Espíritos. Né? A parte primeira que está nas causas primárias, é onde a gente está situado nesse momento. E o capítulo 4 ele fala do princípio vital. Né? Então, são perguntas que basicamente estão falando de inteligência e instinto. Kardec então começa as perguntas desse item com a seguinte pergunta: a inteligência é atributo do princípio vital? Então vamos fazer aqui uma breve recapitulação. Né? Ali no início do Livro dos Espíritos, capítulo 2, o Kardec apresenta a noção dos elementos gerais do universo. Né? Os espíritos, então, fazem uma conceituação de que o universo ele está contido em uma forma de 3 conceitos básicos: Deus, Espírito e Matéria. Né? Todas as coisas do universo estão manifestadas sob uma dessas 3 formas. Né? O que não é Deus, ou é Espírito, ou é matéria. O que não é Espírito, ou é Deus, ou é matéria. O que não é matéria, ou é Espírito, ou é Deus. Né? Então, Deus como causa primária de todas as coisas, portanto, criador da matéria e do espírito, e o espírito como uma manifestação do princípio inteligente. Né? E do lado da matéria, a matéria mais elementar, digamos assim, é o que a doutrina espírita chama de fluido cósmico universal. Né? Então, o espírito
tem o princípio inteligente, a matéria tem como a matéria elementar, como conceito primário, digamos assim, um fluido cósmico universal. Dito isso, quando então Kardec está falando da inteligência ser um atributo do princípio vital, ele está vindo de umas reflexões anteriores que os espíritos trouxeram sobre a existência de algo que se chama princípio vital. E aí, voltando um pouquinho, lá na pergunta 61, 62, 63, os espíritos, o Kardec pergunta assim para os espíritos: há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? Resposta: a matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Os átomos, as moléculas, são constituídas de uma mesma matéria-prima, digamos assim, né? A diferença de uma matéria orgânica que está com alguma manifestação de vida para uma inorgânica é a presença deste princípio vital. Pergunta 62, então, que o Kardec faz. Qual a causa dessa animalização da matéria? Se a diferença entre a matéria, entre corpos orgânicos e inorgânicos é a animalização da matéria, os espíritos estão a perguntar qual que é a causa dessa animalização, né? O Kardec vai perguntar qual a causa dessa animalização. Os espíritos respondem: sua união com o princípio vital. Então, peraí, né? Então, Deus, Espírito e Matéria ainda tem um princípio vital? Como assim? Pergunta 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Uma palavra, é efeito ou causa? Então, o princípio vital ele está presente na matéria porque por alguma consequência da matéria, por alguma consequência do espírito? É mais ou menos essa a pergunta, né? Ela existe na matéria porque ela foi criada pela própria matéria ou ela que deu a origem à criação da matéria? É mais ou menos isso, dessa matéria animalizada. E aí o Kardec responde: uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Então, esse princípio vital, ele está presente na matéria animalizada, mas ele não existe por si só. Assim como a matéria não pode estar animalizada sem a presença desse princípio vital. Isso me lembrou muito, né? Eu acho que a gente pode de repente colocar aqui que essa configuração um tanto quanto paradoxal de princípio vital enquanto causa e consequência da matéria animalizada, ela remonta a um certo paradoxo. Mas isso não é novidade também para a própria ciência, né? A ciência ela chegou numa espécie de concepção de organismos vivos muito interessante através dos biólogos e filósofos chilenos Francisco Varela e Humberto Maturana. Né? Eles cunharam o conceito de autopoiese, da autopoiese como uma característica do organismo vivo. Né? E esse conceito ele revolucionou tanto a ciência do ponto de vista de teoria da vida, quanto em termos de consequências filosóficas dessa noção. Né? Então, citando um pouquinho aqui de Maturana e Varela, eles dizem o seguinte: um ser vivo é um sistema autopoético. Auto
de automático, de autorreferente, né? Poético de se produzir, né? É um sistema que se produz a si mesmo. Um ser vivo é um sistema autopoético, caracterizado como uma rede fechada de produções moleculares, processos de produções moleculares ou de construção de processos, em que as moléculas ou processos, né, produzidas geram com suas interações a mesma rede de moléculas que as produziu. A conservação da autopoiese e da adaptação de um ser vivo ao seu meio são condições sistêmicas para a vida. Portanto, um sistema vivo, como um sistema autônomo, está constantemente se autoproduzindo, autorregulando, sempre mantendo interações com o meio, onde este apenas desencadeia as mudanças determinadas na própria estrutura desse sistema vivo e não através de um agente externo. Então, esse agente vivo, ele não cria respostas externas através de elementos externos. Ele responde a elementos externos através de suas próprias estruturas. Os espíritos aqui no Livro dos Espíritos, eles estão trabalhando um pouco esse conceito, essa relação de princípio vital e matéria animalizada. Ela é uma relação de um sistema fechado em si mesmo, né? Quando nós desencarnamos, a gente está encharcado de princípio vital, né? É o chamado duplo etérico, né? Em nós, seres humanos encarnados, temos essa organização, essa espécie de corpo espiritual, né? Entre o perispírito e o corpo material, que como que faz esse acolchoamento de adequação do nosso perispírito no nosso corpo. E é muito comum a gente ver relatos na literatura espírita de vampiros espirituais que aguardam as pessoas desencarnadas, que têm alguns comprometimentos, para poderem se nutrir desse fluido vital, porque isso dá a eles uma sensação de vitalidade, como se fossem verdadeiros viciados, né, em fluido vital, em princípio vital, né? Então, e quando não acontece isso, ele se dissolve na natureza, ele se dispersa na natureza normalmente, entendeu? Então, ele se manteve presente ali por uma própria produção do corpo, e o próprio princípio vital mantém o corpo vivo. Então, uma relação muito imbricada, né? E aí, a pergunta do Kardec, que a gente vai começar então a tratar, é justamente sobre se a inteligência ela é um atributo do princípio vital. O que vocês acham? Né? É possível a gente detectar o princípio vital em algum corpo orgânico sem detectar inteligência? É isso que os espíritos vão responder. A inteligência é atributo do princípio vital? Pergunta Kardec. Os espíritos então respondem: não, pois que as plantas vivem e não pensam, só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto, um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizar. Então, assim, os espíritos estão dizendo o que aqui? Né? O espírito, que é o elemento geral do universo dotado de inteligência, ele tem que estar unida à matéria animalizada para que a matéria, carne,
com o princípio vital para que ele possa intelectualizá-la. Então, a inteligência não é uma faculdade do princípio vital. Kardec, então, passa a comentar aqui em seguida. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, e lhes dá, como pensamento, a vontade de atuar. A consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Vou ler novamente, tá? A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos. Eles dão como pensamento a vontade de atuar. A consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Bem completa essa definição que Kardec dá de inteligência, né? É uma faculdade especial, peculiar de alguns seres orgânicos, que dá o pensamento, que dá a vontade de atuar e que confere também a consciência de que é um ser que existe, de que sou um ser que existe e de que eu constituo uma individualidade e estabelecendo os meios da relação com o mundo exterior para prover suas necessidades, né? É uma definição bem interessante de inteligência. E aí o Kardec vai além. Pode-se distinguir assim, primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade, sem inteligência, são os corpos brutos, né? A gente pensa logo na pedra, né? Só matéria. O princípio vital está ali ainda muito rudimentar, né? Os seres animados não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. E os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. O que Kardec está trazendo aqui um pouco também é a ideia do que a gente chama de evolução anímica. Esse princípio inteligente, que é, digamos assim, a partícula fundamental do espírito, esse princípio inteligente, o elemento que tem inteligência no universo, além de Deus, Deus é a inteligência suprema, né? Então a inteligência que Deus cria é uma inteligência peculiar que a doutrina espírita chama de princípio inteligente. Ele tem um processo evolutivo na natureza, que passa por variados reinos, desde do reino mineral, passando para o reino vegetal, passando para o reino animal e o reino nominal e o reino angélico, né? São todas essas as etapas da evolução anímica, da evolução desse princípio inteligente. No mineral, o princípio inteligente ele está ligado muito a essa força de atração entre as moléculas, né? No vegetal, essas primeiras manifestações de reações de complexidade, né? Eles adicionam um grau de complexidade ao princípio inteligente que ainda está no reino mineral, né? O animal ele tem o instinto já começando a se desenvolver, partindo para a racionalidade no reino nominal e a sensibilidade e a integração com Deus no reino angélico, né? Isso que a gente pode dizer assim. O Leon Denis ele tem uma frase célebre que diz assim: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem, né? Hoje em dia a gente tem estudos que demonstram justamente a sensibilidade que alguns vegetais têm a estímulos, não só ao calor, mas a presenças humanas, a presenças animais, né? Você tem ali um sistema nervoso, né, que
não dá nem para dizer que seja isso, mas uma sensibilidade ao ambiente que propicia que a evolução aconteça também entre eles, né? Entre os vegetais. Agora, como é que é isso? Como é que muda? Como é que o princípio inteligente sai do mineral e vai para o vegetal? Aí essa resposta a gente vai ficar devendo, né? Vamos continuar lendo aqui. Pergunta 72. Qual a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Ponto final, os espíritos. Subpergunta A. Kardec é tinhoso, né? Vai atrás. Poder-se dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Uma teoria que Kardec elaborou ali, né? Se a inteligência provém de uma coisa que os espíritos estão dizendo que é uma inteligência universal, então o que é isso, né? O espírito pega lá a inteligência da sua cota parte ali, da inteligência universal, e assimila, como é que é isso? E aí os espíritos respondem. Isso não passa de uma simples comparação. Todavia é inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. O Espiritismo ele responde muita coisa, mas tem algumas coisas que não vai dar para explicar, não. Vai ter que esperar um pouquinho aí, algumas encarnações, alguns saltos quânticos aí do nosso princípio inteligente, para poder entender. Pergunta 73. O instinto independe da inteligência? Então estava falando de inteligência e o Kardec então resolveu perguntar do instinto, né? Os espíritos respondem, precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio, porque por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Né? Quando a gente vê, principalmente no reino animal, em que o instinto é muito forte, não tem como a gente negar que há uma certa possibilidade de empirismo, né, de tentativa e erro. Os bichinhos eles vão aprendendo. Quem tem um animal doméstico em casa, vê o quanto que ele vai conseguindo estabelecer certas comunicações. Né? Então tem ali uma inteligência que não é uma inteligência com raciocínio, que os espíritos estão dizendo aqui, o Kardec. Então o instinto é essa inteligência sem raciocínio. Ela ajuda, né, o ser a prover as suas necessidades básicas, a se adaptar, a fugir do perigo, essas coisas todas. É uma forma de inteligência, mas ele não tem consciência de si. Né? O cachorro não sabe que é cachorro. Pergunta 74. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e inteligência? Isso é, precisar onde um acaba e começa a outra? Resposta dos espíritos, não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Essa relação de instinto e inteligência, então, ela é sim, muito ligada, muito imbricada, né? Tem às vezes como a gente chegar numa linha que separa onde começa, onde termina o outro, né? Mas às vezes a gente consegue distinguir quando a gente agiu por instinto, quando a gente agiu com racional, né? Então, na pergunta 75, Kardec pergunta: é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais?
Resposta: não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Pergunta A. Por que nem sempre é guia infalível a razão? Vocês percebem que os espíritos estão dizendo ali, a razão às vezes se perde um pouquinho, mas o instinto não se equivoca. Aí a resposta dos espíritos. Seria falível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. Um instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio, né? Então, o raciocínio ele é uma vantagem evolutiva, mas ele também tem o seu ônus, né? Que é o livre-arbítrio, que é você se tornar capaz de fazer a distinção entre o bem e o mal, né? Daí que vem a nossa noção de moralidade, a partir da nossa capacidade de raciocinar. A razão ela se desenvolve primeiro, para depois, então, o moral, né, ir se desenvolvendo. Um instinto, Kardec agora comenta, um instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita. Em suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. Um instinto, ele atua em instâncias na qual não cabe livre-arbítrio, né? Já a inteligência, a razão, está ligada diretamente à deliberação, à vontade, ao livre-arbítrio. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as necessidades. Os nossos instintos eles são diferentes dos instintos de outros animais da cadeia evolutiva. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isso é, à vontade e à liberdade. Então, foram essas as reflexões dessa noite, possibilitadas por essa análise de Kardec acerca de inteligência e instinto. Então, a inteligência e o instinto, elas são características que estão ligadas ao princípio inteligente e não ao princípio vital, né? E aí, então, cenas do próximo capítulo, o que vocês acham que o Kardec vai começar a estudar no capítulo 1, parte 2, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Isso foi uma grande introdução, né, para ele chegar nesse assunto. Então, ele vai começar a falar dos espíritos nos próximos encontros. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Me desculpem qualquer erro, qualquer imprecisão. Foi com a melhor das vontades da gente estudar a doutrina e conhecer a doutrina, fazer ligações com a ciência humana, nos provocar a pensar, a nos repensar enquanto espíritos. O intuito é sempre esse e está sempre aberto à construção, tá? A contribuições, a críticas, enfim. Esse, eu acho, o grande barato da doutrina espírita. Bom, então vamos fazer uma prece agora de encerramento para que a gente possa fechar o nosso estudo. Obrigado, meu Pai, por tanta sabedoria que a doutrina espírita veio nos trazer, nos desvendando os mistérios profundos da existência, do universo, nos colocando, Senhor, em contato conosco mesmos e contigo, porque fomos criados à tua imagem e semelhança, e como criaturas tuas, somos também tua manifestação, ainda que ignorantes, ainda que impiedosos,
mas com vontade, Senhor, de usar cada vez mais a nossa razão, a nossa moral, para alavancar a nós mesmos e aqueles que conosco convivem. Proteja-nos, Senhor, ampara-nos os corações, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.